normalizar essa tragédia tem sido o esforço que esse governo tem feito cotidianamente, né? E finalizar a minha fala, que são 10 minutos, dizendo que nós estamos falando de um governo genocida, que as medidas tomadas até agora foram insuficientes, e tudo que nós propusemos no pedido de impeachment, estamos elaborando no último período, precisa se transformar na voz comum da sociedade brasileira. Precisa se transformar em luta cotidiana para além de enfrentar o governo, mas para fazer com que a sociedade compreenda o que está acontecendo nesse momento. Que, inclusive, os R$600 não é fruto da bondade desse governo. Os R$600 é fruto da bancada que nós temos no Congresso, é fruto da bancada de trabalhadores que tem pressionado, dos movimentos sociais que têm pressionado esse governo, que por ele eram R$200. Então, nós precisamos avançar em proposições, né, e avançar na luta pela democracia, pelos direitos e por termos uma economia que dê conta de virarmos o jogo de um Estado mínimo e virarmos o jogo desta condição que estamos vivendo nesse momento. Portanto, nós precisamos acumular, nós precisamos atuar em todos os cantinhos desse país, em vários lugares, para que o fora Bolsonaro vire uma realidade. E precisamos aliançar com o povo. A nossa principal aliança que nós temos que fazer no próximo período é com o povo mais pobre desse país, é com os trabalhadores organizados, é com os movimentos sociais e populares que estão à frente desta luta. Encerro agradecendo o convite, dizendo que nós tenhamos que ter firmeza. A classe trabalhadora já passou por outras situações difíceis e só a classe trabalhadora será capaz de, junto com aqueles e aquelas que têm experiência, como Tereza Campelo, como o presidente Lula, poderão apontar novos caminhos para nossas vidas. Um grande abraço, é uma honra profunda estar aqui com vocês e sigamos em luta até que tenhamos liberdade, democracia e direitos garantidos. Ok, obrigado, Carmen. Realmente, assim, os trabalhadores no comércio e serviços, temos vários trabalhadores na linha de frente que não pararam em um momento sequer aí da pandemia. Vamos falar dos trabalhadores aí de supermercados, né, trabalhadores de farmácia, segmento de serviços garis, entendeu? Trabalhadores da limpeza, né, inclusive de hospitais, né, que estão ali correndo sério risco, né, de contaminação. Então, temos trabalhadores aí que estão com coragem, enfrentando, na linha de frente, enfrentando aí, né, essa pandemia. Aqui hoje nós estamos, para quem está entrando agora, né, chegou agora, estamos falando da Contrax CUT, comemorando aqui nossos 30 anos, né, da nossa confederação, né, com a participação do nosso companheiro Wagner Freitas, já falou, nosso companheiro Carmen, nossa companheira Carmen acabou de falar agora, também temos a companheira Tereza Campelo, né, e a presença ilustre do nosso eterno presidente, né, o Lula. Eu queria passar aqui agora para a nossa querida Tereza Campelo, né, Tereza Campelo, economista, ex-ministra aí do governo Dilma, né, ministra do Desenvolvimento Econômico e Combate à Pobreza. Então, passar a palavra para ela falar um pouco aí para a gente, eu acho a importância das políticas sociais, né, para isso, o desenvolvimento da economia, né, com essas políticas sociais, né, e a importância, né, claro, isso dá dignidade, né, para as pessoas que mais necessitam, ainda mais no momento desse que nós passamos. Julimar. Palavra com você, Tereza. Julimar, antes de você passar para a Tereza, só para avisar o pessoal que está assistindo a live, que está sendo retransmitido na página do Lula. Tá certo. Ok, Antônio.
Boa tarde a todos, a todas. É uma honra muito grande estar aqui nesse dia, que é mais um dia de luta para vocês, de tantos, né? Mas comemorando aí 30 anos de história da Contrax. Parabéns aí, Julimar, em teu nome aí, cumprimentar todos os nossos trabalhadores do comércio, de serviço. Uma alegria estar aqui também comemorando esse momento, né, que é um momento de resistência, junto com Carmen, uma companheira, parceira de tantas lutas aí, de bastante tempo. Vocês falam muito que eu fui ministra da presidenta Dilma, mas eu fui assessora do presidente Lula nos 8 anos de governo do presidente Lula. Tenho muita honra e muito orgulho de ter feito parte dessa história tão importante para o nosso país. Cumprimentar o Wagner Freitas, parceiro, companheiro aí de lutas, e todos vocês. Eu acho que nós estamos, né, falando muito da pandemia. Na verdade, nós já temos uma história dessa pandemia também, né? Já são 7 meses no mundo, né? Já 5 meses Brasil enfrentando a pandemia. Então, não é mais eu acho isso, eu acho aquilo, quando a gente estava no começo da pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer. Nós já vimos, né, países que tomaram medidas duras, né, alguns países no mundo tomaram medidas muito duras, garantindo isolamento social, estão pagando um preço caro na economia por conta disso, mas salvaram vidas. E nós estamos vendo alguns poucos países, e eu acho que o Brasil é o caso mais extremo deles, que não tomaram as medidas que precisavam ter sido tomadas para proteger a vida das pessoas e também estão pagando as consequências caríssimas do ponto de vista econômico. Então, não tem diferença, todo mundo está sofrendo do ponto de vista econômico, mas alguns países estão sofrendo porque perderam vidas, e o Brasil, eu acho que é o pior exemplo, e vai continuar sendo o pior exemplo no mundo, inclusive por conta do negacionismo, por conta da irresponsabilidade desse governo. Então, não tem diferença, tem aqueles que, né, do ponto de vista da economia, tem muita diferença do ponto de vista da saúde, do salvamento das vidas, e também de ter salvado empresas, pequenas empresas, né? O Julimar vinha falando disso, que quebraram no Brasil, e os empregos que esse governo também não se responsabilizou e não salvou. Então, é muito importante, talvez, trazer um número aqui para vocês, que é um número que eu acho que é desesperador, né? A gente falava sempre muito, né, Wagner, dos desempregados, são 10 milhões de desempregados no Brasil, mas nós temos 26 milhões de trabalhadores que não são chamados desempregados, mas que, na verdade, são desempregados também, né? Não estão procurando emprego, por quê? Porque sabem que os empregos não existem, né? E porque estão com medo da pandemia. Então, se somar esses 26 milhões que são desempregos ocultos, com os 10 milhões de desempregados, são 36 milhões de brasileiros desempregados no Brasil hoje. Isso é um recorde histórico, isso é um número muito impactante, e a estes temos que somar ainda que nós temos mais de 9 milhões de trabalhadores, presidente Lula, que estão contratados, têm emprego, mas foram afastados do emprego sem salário. E esses aí não podem nem pedir o auxílio emergencial, porque eles têm carteira assinada, estão afastados sem salário nenhum. Então, se a gente somar esses 3 números, são 45 milhões de brasileiros sem renda. Imagina o que seria o Brasil se esses 45 milhões de pessoas sem renda não pudessem nem ter optado ou solicitado o auxílio emergencial. Então, felizmente, nós, com muita luta, que o auxílio emergencial, a Carmen falou muito bem, ele é resultado de luta, né, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos partidos de oposição que se juntaram e conseguiram aprovar no Congresso contra o que o governo queria, o auxílio emergencial. Então, nós estaríamos vivendo hoje no Brasil, sem o auxílio emergencial, uma situação não só de caos, mas de convulsão social, com as pessoas desesperadas passando fome. Quem são esses trabalhadores? A maioria deles são exatamente a base da Contrax. São trabalhadores do comércio
e do serviço. Muita gente na informalidade, muita gente com um nível de proteção muito baixo, certo? São a maioria mulheres, a maioria negros, certo? As empregadas domésticas, né? Trabalhadoras domésticas, muita gente que está na frente de luta, enquanto uma parcela dos brasileiros está podendo fazer home office. Que bom que estão podendo fazer home office. Só que tem uma parcela dos brasileiros que está desprotegido, seja da renda, seja porque está na rua, está tendo que trabalhar. Então, é muito, muito importante a gente realçar que isso era evitável. Essa que eu acho que é o grande debate. O mundo todo está passando por uma situação muito difícil, não é só o Brasil, mas nós temos gente morrendo, mortes que podiam ter sido evitadas, se o governo tivesse tomado as medidas corretas. Tem um dado do Sérgio Rezende, presidente, seu ministro, né, cientista, que diz que 80% das mortes podiam ter sido evitadas se o governo tivesse tomado as medidas corretas. Além disso, a gente podia ter salvado as empresas, as micro e pequenas empresas, e podia ter garantido os empregos, que o governo não garantiu. Então, de um lado, a gente estava lutando pela renda básica emergencial, que bom que a gente conseguiu essa conquista, mas nós temos ainda uma frente super importante, que é garantir que parcela dos empregos continua descoberto, né? Agora com a 936, quando acabar os seus efeitos, uma parcela dos trabalhadores vai acabar sendo demitido. Então, essa é uma luta importante que nós temos que travar, e nós temos que batalhar, e foi isso que a gente fez uma reunião aqui antes, discutindo, né, a possibilidade de ter uma renda básica permanente, que garanta renda, um colchão de renda, e não é só fundamental, e aí não é para a população pobre, mais do que para a população pobre, população de baixa renda, a gente garantir para os trabalhadores vulneráveis, que exatamente uma parte enorme é aqui a base da Contrax. Então, a gente está começando esse debate, que é um debate muito importante. Começamos aqui, né, por sugestão do presidente Lula, o primeiro sindicato que a gente veio fazer, a primeira, né, grande frente que nós viemos discutir foram com os trabalhadores do comércio e serviço, e a ideia é que a gente possa, inclusive, defender que isso não é só bom para a população pobre, para a população vulnerável, para os trabalhadores que hoje estão sem desproteção, e que muitos não vão poder retornar. A gente não pode achar que a pandemia vai passar e que esses empregos vão voltar. Uma parcela não vai voltar. Então, nós temos que poder estar se organizando para enfrentar esse novo momento do pós-quarentena, né, que vai ser um momento muito difícil para o Brasil. E garantir essa renda para a população não é bom só para a população pobre, para a população vulnerável, para os trabalhadores. É bom também para o Brasil, porque é uma renda que vai garantir, dinamizar a economia, garantir o comércio, garantir os serviços, garantir que a roda da economia volte a funcionar, e a base dela é o nosso povo trabalhador. Então, mais uma vez, parabéns para vocês, uma honra muito grande estar aqui nessa comemoração desses 30 anos e nesse momento de luta e de resistência. Parabéns aí à CUT pelo trabalho e parabéns a vocês todos aí na liderança da Contrax. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, Tereza, por você ter dispensado esse tempo para estar falando um pouco aqui com a gente, né, com nossa direção da Contrax, que está tudo aí assistindo, a direção nacional, os trabalhadores, né, a população brasileira assistindo. Agradecemos aí realmente de coração. E, sim, as demissões, né, além da necessidade, a maioria das demissões que tem acontecido nesse período é no comércio e serviço. As perdas de postos de trabalho no comércio, no estudo da PNAD, chegou a 446 mil. Não é demissão é muito mais. Foi os postos de trabalho que não existem mais, 446 mil no comércio. E no serviço, 442 mil. São os dois setores que mais perderam postos de trabalho nesse período aí da pandemia.
né? Agora, assim, eu queria ver aí com a nossa parte de tecnologia. Ontem recebemos foi ideia aí do nosso presidente Lula, né? Pedimos aí até compreensão pela humildade aí das gravações, mas a gente pediu para os nossos sindicatos, né, irem aí na base, entendeu? E colocar aí o depoimento dos trabalhadores que estão lá trabalhando, né, ou que são da base, para fazer um comentário ou uma pergunta aí para o nosso presidente Lula, nosso eterno presidente, e dizer que a próxima fala vai ser o Lula. Então, vão disparando aí, gente, aí nos WhatsApp da vida, tudo, o Lula vai falar daqui a pouco. Vamos ouvir aí os vídeos dos comerciários e dos trabalhadores no setor de serviço. Eu quero falar um pouco sobre o impacto do coronavírus. Boa tarde, me chamo Daniel de Paula, eu sou de Brasília, DF, sou funcionário do comércio. Eu quero falar um pouco sobre o impacto do coronavírus no comércio, né? Aqui em Brasília foi a primeira cidade a paralisar, a fechar comércio, né? Durante a pandemia. Então a gente ficou praticamente 3 meses entre fecha e abre e aquela loucura toda, né? Para praticamente 15 dias fechado direto. Então depois a gente necessariamente precisou reabrir as portas, né? Então o impacto nas vendas é enorme. A quantidade de vendas caiu demais. A gente vive uma dúvida, eu sei que é mundial, que o coronavírus vem fazendo aí no mundo todo. Ninguém tem perspectiva nenhuma de mudança, de cura, nem de vacina, então nada. Eu sei que para nós do comércio está sendo muito difícil, porque o cliente em si não sai de casa para comprar, né? Quando sai com medo. E a gente também que trabalha na linha de frente, diretamente aí com o público, acaba sendo um alvo fácil do coronavírus, né? Então essa também é a nossa dúvida. É necessário trabalhar para se alimentar, manter o emprego, e também é necessário a gente se proteger do coronavírus, né? A pergunta que eu quero fazer para o nosso presidente Lula: que tipo de medida o governo federal ou os governos estaduais, no caso aqui distrital, pode fazer para melhorar o número de vendas, para alavancar esse número de vendas aí no Brasil? Oi, boa noite, meu nome é Elaine Germano, eu trabalho na Vesani e o que eu posso falar para você? Hoje a gente vive um momento muito difícil, né? Com essa pandemia aí, pegou a gente de surpresa. Então, assim, desde o dia 20 de março, alguns de nós estávamos em casa. Aos poucos, a gente está voltando e quando o shopping foi reabrir, eles chamaram todos nós para trabalhar, né? Até tanto eu trabalhei. Mas eu vou falar para você, o momento agora é meio crítico, né? A gente não pode muito sair de casa por causa dessa pandemia. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Lula. Se você fosse hoje o presidente da República, o que você poderia fazer por nós, os trabalhadores? Porque aqui na empresa onde eu trabalho, a empresa mandou muita gente embora. Disseram que não podia, mas eles mandaram, né? Eu queria saber o que você faria por nós, trabalhadores, nesse momento tão difícil da pandemia. Oi, eu sou Nulfrido de Almeida, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou zelador de um edifício há 35 anos. Já sou aposentado, mas diante da situação da economia do país, não dá para viver só de aposentadoria. Lamentavelmente, a gente é obrigado a trabalhar, porque senão o bicho pega. Não teria como eu viver sem a minha condição de vida cairia muito se eu fosse viver só da aposentadoria. Sou do grupo de risco, tenho já 65 anos. No começo da pandemia, o meu serviço me mandou eu para casa por 15 dias. Depois me chamaram meio período e hoje eu estou trabalhando tempo integral, 8 horas.
na medida do possível. Aqui em Florianópolis, eu acho que o prefeito fez um bom serviço. Nós, agora que estamos começando a explodir aqui a Covid, mas eu acho que ele tratou bem do assunto, tranquilo. Agora que está começando para valer, dentro da medida do possível, a gente está se cuidando, máscara, todos aqueles cuidados. Eu até faria uma pergunta ao Lula. Como é que ele trataria, se ele fosse presidente, essa situação? Porque hoje o nosso presidente, para mim, é um desastre. Não só como presidente, mas como tratando da Covid em si. Ele deveria dar exemplo e ele dá o exemplo exatamente ao contrário. Então, eu queria ver o que o Lula acha disso. Boa noite. Eu sou Lourdinha Almeida, presidente do Sintradete, sindicato que representa os trabalhadores de autoescola e despachantes do Alto Tietê e do Vale do Paraíba. Estou aqui nesta noite para poder agradecer ao presidente Lula ter sancionado a lei que legaliza a profissão de instrutor de trânsito. Obrigado, Lula, é nóis. Julimar. Opa, liberaram aqui meu microfone. Então é isso. Agora, apareceu uma presidente do sindicato e eu tinha pedido para o pessoal, né, pegar os trabalhadores da base, mas tudo bem. Os outros três fizeram ali bem, acho que bem o papel. Presidente Lula, então acho que você viu aí a fala de 3 trabalhadores realmente da base, estão ali no dia a dia, né? E uma presidente dos sindicatos comerciais, categoria, né, de autoescola. E a grande dúvida é essa, porque a gente vê que o Brasil está na contramão do mundo, né? Reabertura da economia, flexibilização, tudo antes do momento, as pessoas adoecendo e segundo maior número de morte do mundo no Brasil, entendeu? Não segue as orientações mundial da saúde, né, para respeito aí ao seu povo, entendeu? Faz tudo, nega pandemia, conforme até foi dito aí por um dos participantes, entendeu? Então, assim, a gente quer ouvir aí o presidente Lula, né, qual a visão dele, né, e o que ele acha que o Brasil deveria estar fazendo para nós não estarmos, né, nessa situação que estamos hoje, né? E também as pessoas ficam naquela dúvida, né, que é do pós-pandemia, depois que passar, né, o medo do desemprego, né, que está aí cada vez aumentando mais, né? Então as pessoas, você viu, o rapaz falou, eu tive que voltar a trabalhar porque, né, eu tinha que voltar para comer, entendeu? Então assim, a pessoa sabe o risco que está correndo, mas se vê obrigado a voltar a trabalhar porque não tem realmente outra solução, porque o Estado brasileiro não dá nenhum tipo de resposta adequada, né, para o povo brasileiro, para os trabalhadores do nosso Brasil. Então, vamos passar aí agora para o nosso querido presidente Lula. Estou aqui até realmente
emocionado aqui de estar fazendo aí essa live, né? E mais uma vez agradecer aí a participação do nosso querido presidente no aniversário aí dos 30 anos da Contrax, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços da CUT. Vamos lá, Lula, agora é contigo. Bem, companheiro Julimar, eu quero cumprimentar você e quero cumprimentar todas as companheiras e os companheiros que são diretores da Contrax. Quero cumprimentar as pessoas que fizeram a pergunta em nome da Contrax e quero cumprimentar também o nosso companheiro Wagner, vice-presidente da CUT, a nossa companheira Carmen, secretária-geral da CUT, a nossa companheira Tereza Campelo, que de Londres fala conosco aqui sobre um programa que teve um sucesso muito grande no meu governo e que agora o Bolsonaro quer trocar de nome e da perspectiva de fazer com que o povo esqueça do Bolsa Família feito pelo governo Lula. E nós estamos fazendo uma nova proposta. Eu quero agradecer de coração a Tereza, que está fazendo um curso em Londres, está trabalhando, e ela aceitou um convite meu para apresentar nesse encontro da Contrax, pela primeira vez ao movimento sindical, a proposta que nós estamos fazendo. Ela vai ser apresentada como projeto de lei dentro do Congresso Nacional, mas para que a gente consiga ter possibilidade de aprovar uma proposta dessa magnitude, é importante que a gente transforme essa proposta em uma proposta política. Por isso, eu disse ontem, Wagner, quando a Tereza estava fazendo a apresentação, de que nós precisamos voltar a aprender a distribuir panfleto na porta de fábrica, na porta de banco, na loja, no ponto de ônibus, na porta de metrô, para que a gente possa popularizar, sabe, muito essa proposta, para que o povo sinta que a gente só vai conquistar se ele tiver a disposição de brigar junto conosco para conquistar essa proposta e fazer os deputados aprovarem. Inclusive, nós vamos ter que colocar em prática uma coisa nova, uma nova metodologia de luta. Porque você veja, às vezes, Julimar, a gente vai em Brasília, a CUT convoca, o PT convoca, a Força Sindical convoca, muita gente convoca passeata em Brasília, manifestação, mas eu fui deputado e fui dirigente sindical. E, às vezes, Wagner, a gente está dentro do plenário do Congresso Nacional, vocês passam o dia gritando lá fora e a gente não ouve. A gente não ouve, a gente fica sabendo que vocês foram lá pelo jornal, pela televisão, agora pela internet. O que é importante é que a gente aprenda o seguinte: cada cidade, cada estado desse país tem 8 deputados e 3 senadores. Então, você fica muito distante. Um morador de Rondônia ir a Brasília porque custa cara a passagem. Normalmente, a casa do senador é na capital, Porto Velho. Normalmente, os deputados têm casa nas cidades. Então, nós precisamos, para fazê-los sentir a necessidade de atender os trabalhadores, começar a fazer pressão na cidade onde mora o deputado, na cidade onde mora o senador, que nós seremos muito mais ouvidos do que se a gente for a Brasília e ficarmos gritando para os ouvidos moucos dos deputados e dos senadores. Então, eu acho que a gente vai ter que, nesse momento delicado, a gente vai ter que inovar nossa proposta de pressão em cima dos deputados e senadores no Estado. Porque parece insignificante, você pega Roraima, parece um Estado politicamente insignificante porque é pequeno, mas lá tem 8 deputados federais e lá tem 3 senadores igual São Paulo, igual Rio de Janeiro, igual Minas Gerais, igual Brasília. Então, significa que o Estado é pequeno, mas dentro do Congresso Nacional ele tem força, porque ele tem 8 deputados federais e tem 3 senadores. Então, se a gente não fizer pressão, o cidadão de Roraima está lá em Brasília, não conhece ninguém do movimento sindical, a gente fica gritando, ele passa pela gente, a gente não conhece ele, ele vai embora, ou seja, ele vota do jeito que ele quer, sem nenhuma preocupação com os trabalhadores. Então, eu acho que nós precisamos, no século XXI, depois da pandemia, Tereza, inovar o nosso tipo de pressão para ver se os deputados e senadores passam a ouvir mais os trabalhadores. Eu não quero que um trabalhador de Rondônia tenha preocupação, medo de um trabalhador de Brasília. Eu quero que ele tenha medo do trabalhador de Rondônia que vai votar nele nas próximas eleições ou que elegeu ele. Então, é preciso inovar. Então,
Eu acredito que esse projeto, e nós estamos apresentando um outro projeto, que é o novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, em que a gente vai discutir um plano global para o Brasil de industrialização, de agricultura, de política social, ou seja, nós vamos tentar fazer um projeto para debater com a sociedade. Esse projeto está em elaboração na Fundação Perseu Abramo, e quando ele estiver elaborado, acho que a Fundação vai chamar o movimento sindical para debater um projeto, sabe, para o conjunto do Brasil, uma nova política econômica, um novo jeito de discutir os direitos dos trabalhadores no Brasil. Bem, meu caro Julimar, meus companheiros sindicalistas, é muito fácil a gente falar se eu tivesse no governo, se eu fosse governo, se fosse eu, porque isso é como jogar dama. O cara que está sentado na mesa jogando dama ou jogando xadrez, o cara que está de fora dando palpite, ele normalmente vê o jogo que o cara que está jogando não vê. Porque o cara que está jogando está nervoso, o cara que está jogando está sob pressão, e muitas vezes o palpiteiro dá muito palpite. Então, o que eu vou falar não é eu acho, eu vou falar com a experiência que eu tive de governar esse país durante 8 anos. E vou começar com uma pequena história. Eu, uma vez, morava numa vila na divisa entre São Paulo e São Caetano, um bairro chamado Ponte Preta. E do outro lado do bairro que eu morava tinha um rio, e depois do rio era a Vila São José e São Caetano. E a Ponte Preta, eu mudei para uma casa nova, Tereza, e deu muita enchente. E o meu irmão Frechico foi para Garanhuns participar do visitar os parentes, ganhou um jipe no bingo, e esse jipe venderam e deram entrada numa casa na Vila São José. E nós ficamos todos felizes porque a gente ia sair da enchente e ia morar na Vila São José. No primeiro ano que nós mudamos para a Vila São José, deu uma enchente. E quando começou a chover, nós começamos a fazer um murinho rápido, um muro rápido, fizemos um muro quase que de 1,5 metros para tentar ver se parava a água. O muro foi feito muito em cima da hora. Quando a água encheu, Tereza derrubou o muro e entrou quase que 1 metro de água dentro de casa. Eu estou contando isso para as pessoas entenderem o que aconteceu no Brasil com a pandemia. Nós poderíamos ter evitado que ela tivesse a gravidade que ela tem se nós tivéssemos feito aquilo que todo mundo de bom senso deveria fazer: precaução. Um presidente da República, ele não é obrigado a saber de tudo. Ele não é obrigado a dar conta de tudo. Mas ele é obrigado a montar estrategicamente uma equipe que o ajuda a pensar sobre tudo. Nós já sabíamos o efeito da pandemia na China. Nós já sabíamos o efeito da pandemia na Itália. Nós já sabíamos o efeito da pandemia na Espanha. Ora, o que nós poderíamos ter feito? O presidente da República, ele primeiro chamaria uma reunião com os cientistas, com as pessoas que entendem daquilo que nós estamos discutindo, que é o coronavírus causador dessa pandemia no Brasil. Na medida que você chama todos os cientistas que discutem aquilo, você estabelece uma estratégia de combate ao vírus. E você chama os governadores de Estado e você chama os secretários de saúde do Estado. Porque o governo federal, ele não vai conseguir resolver sozinho, ele tem que envolver os entes federados, ele tem que envolver os estados e, consequentemente, os estados envolver os municípios. Se você trabalha num processo de harmonia e você tem uma estratégia de combater, você pensou no aspirador, você pensou, sabe, na máscara, você pensou no gel, você pensou no leito, no hospital de campana, você faz tudo com uma certa antecedência e você passa a tentar educar a sociedade de que tal forma de comportamento da sociedade é a única coisa que pode diminuir o efeito da pandemia. Acontece que, no Brasil, o presidente da República é ignorante. Se ele não é ignorante, ele gosta de ser ignorante. Ele faz tipo de ignorante. Porque tem gente que ser ignorante é bonito. Ser ignorante, você fala para uma turma de fanático. Você deve conhecer, Julimar, no seu meio aí, no time que você torce, alguns ignorantes que são aquela torcida fanática que fala bobagem o tempo inteiro, que fala, sabe, muita bobagem, que vomita bobagem o dia inteiro.
sabe? E essa gente vive junto com você. O presidente da República, ele tem um círculo de pessoas que é assim, são os milicianos, sabe, que ele arregimenta há mais de 30 anos, sabe, são pessoas fanáticas como ele, que quanto mais bobagem fala, mais acha que está bonito. Então, o presidente da República, primeiro, começou não acreditando na crise. É uma gripezinha, se ela vier aqui pegar um cara como eu, que sou atleta, não vai acontecer nada, essa gripezinha vai matar apenas velhinho de 90 anos, e muita gente do povo acreditou. Ou seja, e ele passou a fazer uma crítica àqueles que tentavam mostrar que as pessoas ficando em casa era a melhor forma de você combater o coronavírus. Acontece que para você ficar em casa, você tem que ter condições. Você tem um aposentado, sabe, que pode ficar em casa, você tem, sabe, funcionário público que pode ficar em casa, você tem gente da classe média que pode ficar em casa, profissionais liberais que pode ficar em casa, mas você tem milhões de brasileiros que têm que trabalhar no almoço para ganhar o dinheiro para jantar, trabalhar na janta para ganhar o dinheiro de tomar o café. Essa gente não tem como ficar em casa se o Estado não der o suporte. Quando o Estado avisa que a melhor forma das pessoas não pegarem o coronavírus é as pessoas ficarem isoladas em casa, o governo primeiro precisa conhecer a realidade de como vive o povo pobre desse país, o povo desempregado, e sabe que é preciso criar as condições para as pessoas ficarem. E a primeira condição é salário. O cidadão tem que receber uma quantia em dinheiro para que ele possa comer o tempo que ele não está trabalhando. Porque mesmo ele estando isolado, o filho dele come, a menina come, a mulher come, ele come, a mãe come, o pai come. Ou seja, as pessoas precisam sobreviver. E as pessoas precisam circular na cidade, que as pessoas têm que comprar. A pessoa tem que comprar comida, tem que comprar pão, tem que comprar salada, tem que comprar feijão, tem que comprar arroz, tem que comprar remédio. Ou seja, e para tudo isso é o poder público que tem que estar preparado para permitir que as pessoas possam se mexer. E o que eles fizeram? Nada. Nada. O governo passou a criticar todas as pessoas que estavam com pensamento científico. Todas as pessoas que tinham a cabeça no lugar, estavam tentando evitar mortes e cuidar da vida, ele criticava. Então passou, ao invés de ser um governo orientador de comportamento da sociedade, passou a ser um governo, sabe, de causar rebeldia das pessoas contra as pessoas que estavam utilizando o bom senso, contra a ciência, contra os pesquisadores, contra os médicos, contra os governadores que criaram um fórum para discutir e comprar as coisas junto e que resolveram pedir para as pessoas ficarem em isolamento, para as pessoas ficarem em casa. O governo passou a brigar e criou uma certa desordem no país. Ele começou dizendo que ia dar R$200 para as pessoas ficarem em casa. O PT tinha feito um projeto de lei pedindo o salário mínimo. E ele, quando chegou para votar no Senado, o Senado aprovou 600. Ele hoje diz que é dele, mas é do Senado, é do Congresso Nacional, por muita pressão da oposição, chegou aos R$600. Mesmo aprovando os R$600, esse dinheiro demorou muito para chegar. Tem gente que até hoje não recebeu a primeira parcela. Então, o governo federal, ao invés de ser o indutor, o coordenador da estratégia de parar o coronavírus, o governo foi indutor de criar a desordem no país. Agora parece que ele está quietinho porque ele pegou o coronavírus. Ele teimou e pegou. Espero que ele se cuide agora. Espero que ele se cuide para ele voltar à atividade com juízo, com a responsabilidade que tem que ter um presidente da República, que a única preocupação que ele tem é mandar o povo comprar arma, mandar o povo comprar bala, mandar comprar arma, mandar comprar bala, quando ele deveria estar mandando comprar livro e comprando comida. Bem, então eu penso que
eu acho que esse cuidado que o presidente tem que ter é o cuidado de quem tem responsabilidade, de quem chega ao governo sabendo o que quer. E o Bolsonaro não chegou ao governo sabendo o que queria. Sabe, o governo Bolsonaro chegou ao governo mentindo. Ele chegou mentindo, ele não participou de debate, ele tomou aquela facada, sabe? Ele foge dos debates, ele chegou inventando mentira para tudo quanto é lado, ganhou dizendo que ia fazer um governo com técnico, ele não tem, por isso é que ele já tem 3 mil militares trabalhando no governo, porque na falta de pessoas competentes para trabalhar com ele, ele expulsa os filhos e chama militares. É como se os militares fossem semideuses. Você tem problema? Tem, chama os militares. Você tem problema? Tem, chama os militares. Como se os militares resolvessem alguma coisa. Os militares governaram esse país desde a proclamação da República. Eles estiveram várias vezes governando o país e nunca deram resultado nesse país. Esse país só vai ser cuidado quando tiver democracia, quando o povo aprender a exercer a democracia e quando o povo eleger pessoas que vejam no pobre não o número, mas vejam no pobre um ser humano que precisa ser defendido, que precisa ter respeitado o preceito constitucional que todo mundo é igual perante a lei, que todo mundo nasce igual, que todo mundo tem que ter direito ao emprego, todo mundo tem que ter direito a salário, todo mundo tem que ter direito à moradia, todo mundo tem direito à educação. Isso está na Constituição. Isso não é o manifesto marxista, não é o manifesto comunista, é a Constituição da República Federativa do Brasil, que tem isso aprovado por unanimidade com os votos contra do PT, porque o PT tinha um projeto mais radical de Constituição. Então, caiu aqui o computador. Aqui saiu também, ó. Então, Julimar, o dia que nós tivermos consciência de que somente com muita paz, com muita democracia e com muita capacidade e inteligência para ouvir as pessoas, a gente pode construir um país efetivamente onde todos têm o direito. Eu sonhei com isso. Eu sonhei e provei que é possível você construir um país diferente. Eu sonhei com isso e provei que quando o pobre não é tratado como indigente, mas é tratado como cidadão, tendo a sua cidadania respeitada em todos os níveis, o pobre ajuda a melhorar o país e não a prejudicar o país. Eu acreditei quando a gente conseguiu, Tereza, bancarizar 70 milhões de pessoas. Eu acreditei quando a gente conseguiu disponibilizar 52 milhões de hectares de terra para fazer reforma agrária, ou seja, nós em apenas 13 anos colocamos à disposição da reforma agrária 52% de tudo que foi feito de reforma agrária nesse país. Eu acreditei, Wagner, quando a gente decidiu aumentar o salário mínimo, aumentamos eles todo ano, aumentando 74%. Nós acreditamos quando a gente resolveu criar emprego nesse país e criamos 20 milhões de empregos com carteira assinada nesse país. Nós acreditamos que era possível construir um novo país quando a gente fez uma lei que garantiu a empregada doméstica, jornada de trabalho, férias, 13º, ser tratada como empregada e não como escrava. Nós acreditamos nisso quando a gente criou o programa Mais Alimentos e financiamos 80 mil equipamentos para os pequenos produtores aumentar a sua produção e criamos o PAA para garantir o governo comprar a produção dos pequenos produtores que não tinham mercado. Nós acreditamos quando a gente fazia reunião com o movimento sindical 3 ou 4 vezes por ano, sem medo do sindicato. Nós acreditávamos que era possível criar um novo país quando a gente se reunia todo ano com os reitores e nunca tivemos nenhum problema com reitores.
Nós acreditamos, como quando fizemos 74 conferências nacionais para decidir políticas públicas que nós iríamos colocar em prática. Você, Wagner, prova, a Carmen prova, nós nunca tomamos uma decisão sem ouvir o movimento sindical brasileiro, porque eu não estava governando para mim, eu estava governando para o povo brasileiro e eu tinha que, o mínimo de decência era ouvir os trabalhadores. Como esse Brasil, Julimar, é possível a gente construir. É possível. Basta que você tenha humildade. Basta que você, sabe, não veja o pobre como número. Basta que você perceba, sabe, que não é possível discriminar o índio, discriminar o negro, discriminar, sabe, o pobre desse país, o nordestino. Quando eu resolvi fazer investimento no Nordeste, é porque o Nordeste só aparecia nas páginas de jornais, era maior evasão escolar, era maior analfabetismo, era menos doutor, era menos mestre, era mais mortalidade infantil. Quem é que não lembra, sabe, daqueles trabalhos, nas frentes de trabalho dos pobres do Nordeste, cavando pedra de um lugar para o outro, sem ter o que fazer? Quando nós decidimos fazer as obras do São Francisco para levar água para 12 milhões de pessoas, Dom Pedro tinha tentado fazer isso desde 1846 e a elite brasileira não deixava fazer. Então, o que nós provamos é que é possível fazer as coisas. O que está acontecendo é que o Bolsonaro não só não sabe tratar da pandemia, como ele não sabe tratar do Brasil. Ele não sabe tratar, ele não sabe criar um partido político. Ele não sabe nem fazer uma bandeira de um partido, ele fica pegando a bandeira do Brasil. Eu tenho orgulho da bandeira vermelha do PT, porque eu sou brasileiro, mas o meu partido é bandeira vermelha. Ele não tem nem bandeira nem partido. E ele tem ódio da política. Não é possível você governar com ódio da política. Agora ele está atrás do Centrão, fazendo tudo que ele achou que não prestava. Então é isso, meus companheiros da Contract, que nós temos que enfrentar. Eu queria te dizer uma coisa. Eu quando pensei em voltar à presidência em 2018, é porque eu tinha uma dívida comigo mesmo. Eu achava que eu tinha coisa para fazer nesse país, para provar um pouco mais para a elite brasileira. Esse país só vai ser decente quando a gente se respeitar. Quando você não discriminar as pessoas por causa da cor, por causa da origem social, quando você respeitar todo mundo em igualdade de condições. Eu acho que a gente pode avançar, e avançar muito, para o bem do Brasil. Sabe? E o que eles estão fazendo? Julimar, já falei isso para o Wagner, nós temos que prestar atenção, Tereza, todas as conquistas que a classe trabalhadora teve no século XX, depois de 2 guerras mundiais, e depois da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, da Revolução Russa, depois de tudo isso, de todas as conquistas, da conquista na Europa Ocidental, do estado de bem-estar social, o que está acontecendo no século XXI? Tudo que nós ganhamos no século XX, nós estamos perdendo no século XXI. Tudo. A CUT sabe que houve reforma, sabe, no direito dos trabalhadores em 165 países no mundo e nós perdemos em todos. E nós vimos aqui, sem muita força para resistir, à destruição que eles fizeram, a começar pelo movimento sindical. Tirando a total liberdade do movimento sindical de existir uma coisa importante, que é decidir a finança do sindicato. Como é que o sindicato faz finança? Como é que o sindicato se mantém? Como é que o sindicato prepara os seus filiados se ele não pode fazer arrecadação? É o sindicato em Assembleia Geral, livre e soberana, que decide a forma de cobrar a categoria, a forma de fazer suas finanças. Não é o governo que tem que decidir. O que precisa na lei é um artigo, é apenas um artigo, um parágrafo. É da responsabilidade do sindicato, é a Assembleia, sabe, discutir com os seus trabalhadores como financiar a vida sindical. Acabou, não precisa mais nada. Eles tiraram tudo.
além dos direitos trabalhistas dos trabalhadores, além da reforma da Previdência. E agora querem fazer mais, porque, junto com o direito dos trabalhadores, eles querem destruir todas as empresas públicas que nós temos. Todas. Não sei se vocês viram nos jornais da empresa gasolina de avião que veio dos Estados Unidos, todas elas com problema. Um país que descobre a maior descoberta de petróleo do século XXI. Um país que sonhava como eu sonhava, que a gente chegaria em 2020 produzindo 5 milhões de barris de petróleo para a gente exportar derivados. Um país que sonhava como eu sonhava, que era possível a gente criar um fundo educacional para tirar o atraso do século XX e formar a nossa meninada, formar nossas mulheres e nossos homens. Um país que sonhava como eu sonhava, que era possível a gente investir no século XXI aquilo que não pudemos investir no século XX. A gente está vendo esse país ser destruído por um presidente da República que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e que lambe as botas do presidente dos Estados Unidos. Então, companheiros, eu quero dizer para vocês, eu digo sempre para o Wagner, eu fui dirigente sindical, possivelmente um dos melhores tempos do país, nos anos 70 e nos anos 80. A gente tinha o regime militar, mas a gente estava num processo de ascensão, de conquista, e a gente não parava de lutar, de fazer greve, de protestar. E eu acho que nós estamos precisando readquirir isso outra vez com muita força. A gente já percebeu que o Guedes não quer negociar, o Guedes quer vender. Eu posso dizer de cátedra, Julimar, a Lava Jato ela poderia ter combatido a corrupção prendendo empresários e garantindo o emprego dos trabalhadores. Mas quem primeiro foi punido pela Lava Jato foram os trabalhadores das empresas da engenharia brasileira, e mais de 1.200.000 trabalhadores perderam o emprego. A indústria naval, que a gente estava construindo com muita força. Quando eu cheguei na presidência, nós tínhamos 2.000 trabalhadores, estava com 82.000, foi destruída para a gente comprar navio feito na China ou feito em Singapura. Nós que éramos exportadores de gasolina, agora estamos importando gasolina dos Estados Unidos da América do Norte, que leva a nossa gasolina, que leva o nosso petróleo cru para nos exportar derivados. Então, Julimar, eu só queria te dizer que nós temos uma tarefa gigantesca pela frente, mas muito gigantesca. Sabe, talvez a gente tenha que lutar hoje mais do que nós já lutamos em qualquer outro momento da nossa história. E eu falo isso, Julimar, porque em 1962, eu tinha 17 anos e eu estava fazendo a minha primeira greve para conquistar o 13º salário. Não veio de graça o 13º salário. Foi com muita luta. Sabe? E nós aprendemos a lutar. A CUT foi uma das coisas mais importantes que aconteceu no movimento sindical brasileiro. A CUT passou a ser linha de frente do movimento sindical. Nada acontecia que a CUT não tivesse na frente. E eles trataram, então, de tentar destruir todo o patrimônio, não apenas o patrimônio financeiro que nós construímos com os aumentos de salário, com as políticas sociais nossas, mas também o patrimônio de luta que nós construímos, como uma Central dos Trabalhadores, como o Movimento Sem Terra, como tantos outros movimentos que nós temos no Brasil. Então, meu caro, eu queria dizer para vocês o seguinte, além dessas coisas, você de vez em quando ouve o governo dizer que não tem dinheiro. Eu queria dar 2 números, Wagner, para você. Os Estados Unidos, naquela crise de 2009, a famosa 2009, quando eu disse que aqui no Brasil seria apenas uma marolinha, que o Brasil seria o último país a receber a crise e o primeiro a acabar com ela, e aconteceu. Nós tivemos uma queda em 2009, em 2010 nós crescemos 7,5%. Os Estados Unidos, naquela crise, ele gastou 3 trilhões de dólares para tentar resolver o problema da crise. Nessa crise agora do coronavírus, que o Trump é tão ignorante quanto o Bolsonaro é mais porque segue o Trump. Os Estados Unidos já gastou, já mandou rodar 6 trilhões de dinheiro novo. A Alemanha, que é tida como um país sério,
sabe, já gastou, nesse momento, 130 bilhões para fazer inovação nas indústrias e 730 bilhões de euros para um fundo europeu para combater a pandemia. E nós aqui estamos discutindo de onde tirar dinheiro. Nós estamos discutindo vidas. E em tempo de discutir vidas, a gente não discute dinheiro, a gente põe dinheiro. O governo tem a Casa da Moeda, tem a casa para rodar o dinheiro que for necessário. Pergunte a algum americano se o Roosevelt, na Segunda Guerra Mundial, em 1939, quando a gente estava num desastre na economia mundial, todo mundo quebrado, se o Roosevelt ficou pensando se tinha dinheiro ou não para poder se preparar para ganhar a Segunda Guerra Mundial. Eu digo sempre, o Brasil, na Guerra do Paraguai, gastou 11 orçamentos da União daquela época. 11 orçamentos da União daquela época foi gasto na Guerra com o Paraguai. Por que a gente não gasta, sabe, dinheiro agora para salvar a vida? Seja de velho, seja de novo, seja de doente, ou seja de pessoas novas. Vida é vida. E nós não tínhamos o direito de já ter perdido, sabe, 71 mil pessoas, sabe, que perderam a vida nesse país. Nós não podemos. No Brasil, em Santa Catarina, que era o estado que tinha menos casos, nós já temos 43 mil casos e já temos 517 mortos. Sabe? Só em Florianópolis nós já temos 2.102 casos e 28 mortes. Para mostrar, sabe, que aonde não tinha crescido, está crescendo agora. E aonde tinha crescido, continua igual. É possível que a gente comece a decrescer pandemia num lugar e crescer em outro pelo tamanho territorial do Brasil. E nós precisamos ficar muito de cabeça erguida, porque depois da pandemia nós vamos descobrir o que ficou de miséria no meio da sociedade brasileira. Isso é que nem uma enchente. A gente só vai saber o estrago da enchente quando a enchente acabar, quando ela secar. E aí nós vamos ter, cara, que estar preparado. Nós vamos ter que estar preparado para fazer grandes propostas e propostas duras em defesa da classe trabalhadora. Não tem jeito fácil da classe trabalhadora ganhar. Todo mundo sabe que não é pedindo que o entregador dá alguma coisa. Todo mundo sabe. Sabe que às vezes a gente tem que pedir, tem que gritar, tem que parar de trabalhar e ficar muito tempo parado para que o empresário saiba, sabe, que ele tem que respeitar os trabalhadores. Então, meu caro companheiro Julimar, minhas companheiras e companheiros da Contrax, eu quero dizer para vocês, meu caro, que eu estou nessa luta e queria responder as perguntas de alguns companheiros aqui que fizeram, sabe? Na verdade, eu penso que o Brasil já passou por outras crises. O Brasil já passou. O povo brasileiro tem muita competência. O povo brasileiro tem muita competência para sair. O povo brasileiro é destemido. Quando ele é chamado para ir à luta, ele vai. Quando ele é convidado, ele vai. Nós não podemos nos esquecer que os trabalhadores brasileiros têm muito a ver com a conquista da democracia nesse país. Nós levamos 500 anos para conseguir eleger pela primeira vez um presidente operário para a presidência da República. E eleger uma mulher de esquerda, guerrilheira, uma companheira competente como a minha. Aliás, é importante você saber, as companheiras, um dos sucessos do meu governo é que eu tinha 4 mulheres no meu governo, sabe? Que é o seguinte: a Dilma Rousseff, a Tereza Campelo, a Graça Foster e a Miriam Belchior não eram 4 mulheres, simplesmente mulheres, iguais todas as mulheres. Elas tinham uma capacidade de trabalho e uma dedicação que eu acho que eu fui o presidente. Eu sempre falo que eu fui o presidente que tive o vice mais importante do mundo, o companheiro mais leal. E ter essas 4 mulheres trabalhando comigo era sucesso, porque tudo que a gente decidia, tudo que a gente pedia para elas fazer, não passava 3, 4 dias, a gente estava com a proposta. Foi o projeto, sabe? Foi o projeto do pré-sal,
foi o projeto do Minha Casa Minha Vida, foi o projeto do Bolsa Família, foi o projeto do PAC. Tudo que a gente decidia, essas mulheres me entregavam com poucos dias pronto para a gente enfrentar a luta e fazer as coisas dar certo no Brasil. O Brasil não deu certo por causa do boom, sabe, do agronegócio. Se fosse assim, o Brasil estava crescendo agora. O Brasil deu certo porque nós fizemos uma opção. Só tem sentido existir um governo se esse governo resolver governar para todos, dando prioridade para os mais vulneráveis. É por isso que eu dizia, quem quiser governar bem tem que se olhar no tratamento com a mãe da sua família. Sua mãe tiver 10 filhos, e dentro daqueles 10 filhos tiver um mais frágil, ela vai dar o segundo copo de leite para aquele mais frágil. Ela vai dar o último pedacinho de carne para aquele mais frágil. Ela vai dar um pedacinho de chocolate para aquele mais frágil, embora os outros fiquem brigando. E nós não consertaremos o país enquanto a gente não fizer os de baixo subir para o andar de cima. É difícil, mas se nós não tentarmos, ninguém vai fazer. A única luta que a gente perde, Julimar, é aquela luta que a gente não participa. É a luta que a gente não faz. Não existe, na verdade, luta derrotada. Porque se você não conquistar hoje, você conquista amanhã. E eu acho que nós temos a obrigação de sonhar grande e temos a obrigação de transferir para os trabalhadores a ideia de que esse sonho pode virar realidade. Nós provamos isso. Nós provamos que é possível. Nós não precisamos dar um tiro, não precisamos gritar com ninguém, não precisamos matar ninguém, mas nós provamos que é possível esse país ser melhor. Nós provamos que a empregada doméstica pode ter uma filha na universidade. Nós provamos que é possível um ajudante de pedreiro ter um filho engenheiro. Nós provamos que é possível um catador de papel reciclável na rua ter um filho fazendo diplomacia. Nós provamos que o pobre não precisa de favor, ele precisa de oportunidade. E se ele tiver oportunidade, ele vence. Coloca um filho do rico junto do filho do pobre, fazendo o mesmo concurso e dê as mesmas condições. Que você vai ver que o filho do pobre não vai dever nada ao filho do rico. O que faz as pessoas vencerem na vida é igualdade na competição. É a qualidade da comida que as pessoas comem. E é a qualidade da oportunidade que a pessoa tem. Por isso, queridos companheiros e companheiras, eu que tinha pegado tanto material da Contract para aprender, sabe, como é que vocês nasceram, como é que vocês viveram, quanto pessoa tem desempregado, quanto representa no PIB, não usei nada disso, porque tudo isso você já sabe. Então, eu queria dizer para você, Julimar, está difícil? Tá. O setor do comércio é pressionado todo dia, é um setor vulnerável, está provando na carne o que é a economia informal. Até outro dia, os pobres eram enganados que eles eram pequenos empreendedores. Pequenos empreendedores. O cara comprava uma bicicleta, eu sou um pequeno empreendedor. O cara ia vender pipoca, eu sou um pequeno empreendedor. Agora ele está percebendo que ele é um pequeno escravo. Porque ele não tem direito. E cidadão que não tem direito, que não tem previdência, que não tem aposentadoria, que não tem assistência médica, não é cidadão, é massa de manobra. E nós precisamos recuperar a nossa cidadania. Nós precisamos recuperar o direito de ter direito. O direito de ter aposentadoria. O direito de ter emprego. O direito de ter uma casa. Quando nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, a gente resolveu estender subsídio para quem ganhava até 2 salários mínimos, porque senão ele não poderia pagar uma prestação. O Estado, que pode dar tanto dinheiro para o rico, por que não pode dar um pouco para os pobres? Quando a gente criou o FIES já existia antes do PT chegar no governo. Mas ninguém conseguia dinheiro pelo FIES porque ninguém queria ser fiador. Nós tomamos a decisão de que o governo seria o fiador do pobre que quisesse estudar. E o que aconteceu? O que aconteceu é que nós colocamos 4 milhões de jovens na Universidade Brasileira
em apenas 13 anos, enquanto eles levaram 100 anos para colocar isso. Então, companheiro Julimar, eu quero de coração agradecer, sabe? E estou aqui à disposição, não sei qual é as consequências desse nosso encontro aqui, mas eu estou à inteira disposição para responder perguntas, para ouvir mais gente falar, sabe? Para ouvir mais o Wagner, mais a Karen, ou seja, eu só quero te dizer, eu estou pronto para a luta. Estou com a mesma tesão de lutar que eu tinha quando eu entrei no sindicato em 1969. Naquele tempo, eu tinha apenas 24 anos. Quero te dizer que 50 anos depois, eu estou com a mesma motivação, a mesma tesão, sabe, de fazer tudo o que eu já fiz na vida para que a classe trabalhadora ande de cabeça erguida, possa tomar café, possa almoçar, possa jantar, possa estudar, possa trabalhar e possa ter acesso à cultura e ao lazer. Essa é a nossa tarefa. Não é nada revolucionário, é apenas exigir o cumprimento da Constituição Federativa do Brasil. Um abraço, querido. Bom, é isso. Nosso presidente Lula, como sempre, voz da sabedoria, entendeu? Sabe tudo e mais um pouco do Brasil, dos trabalhadores e do que a gente necessita. Eu vou aproveitar uma deixa aqui do Lula, né? É o seguinte, companheiros, está sendo votado a MP 927 no Senado, né? Parece que vai ser votada hoje. Essa MP ela caduca no domingo. Então, nós estamos com a campanha aí, #caduca, #caduca MP 927. Essa MP é aquela que acaba de vez com os direitos trabalhistas. Não tem fundo de garantia, parcela 13º, incorpora férias e vai fora outras maldades aí. Várias maldades, entendeu? Lá não tem uma vírgula que se tira, né, nessa medida provisória. Uma que se salva. Então, lá no site da Contrax, tem o e-mail, telefone de todos os senadores do Brasil. Então, aí, vocês de todo o Brasil que estão assistindo a gente aqui, ó, pega lá o contato do senador do seu estado e manda uma mensagem para ele pedindo que essa medida provisória ela caduque. Pressione aí, o que o Lula falou, não adianta, às vezes, a gente estar fazendo ato aqui na porta, entendeu? Então, partir aí da base. E isso, não sei nem a consequência disso que eu vou falar aqui, mas vou falar. Sabidade minha. E isso também, olha, está perto da eleição municipal. Os caras sentem no voto. Isso aí, município é base deles, é onde vai base. Que isso é bom a gente eleger da maneira correta para o nosso município, mas isso reflete aqui também, no Senado e na Câmara. Nós temos que dar um choque nesse cara e essa hora é uma hora boa de dar um choque neles. Para eles sentirem a maldade, a covardia que foram feitas com os trabalhadores do ano de 2016 para cá, com a retirada dos nossos direitos, né? E, Lula, cara, você não tem que agradecer, a gente que tem que te agradecer, entendeu? Você, para a gente, é a pessoa, entendeu? Fundamental, é o símbolo de luta, entendeu? Eu acho que poucas pessoas, você é eterno, tá? Ideia é eterna, entendeu? Então, eu acho que sua história, entendeu, vai aí por muito tempo, eu tenho certeza disso. É um nome que não será esquecido, tá certo? Então, a Contrax é que agradece aí, né, a sua disposição de estar aqui conversando um pouco aí com os trabalhadores, comércio e serviço. Pois vamos ver se a gente consegue mais para frente fazer outra. Vamos estar sempre aqui à disposição para estar fazendo reunião e live, né? Agradecer também a participação dos outros convidados, né? A nossa ex-ministra Tereza e economista Tereza Campelo, muito obrigado mesmo, está lá de Londres, conversando com a gente. O nosso vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, minha querida amiga aí, secretária-geral da CUT, a Carmen, entendeu? Muito obrigado, né, nesse
nesse momento aqui do aniversário aí dos 30 anos da Contrax, esse debate, eu acho que para a gente, por mais humilde que tenha sido, vai ficar para a história, Lula, com certeza, viu? Obrigado de coração, né? Então, Obrigado. nós vamos encerrando aqui a nossa live, entendeu? E valeu mesmo, cada um que assistiu, e vamos, ó, fazer aquela pressão aí nos senadores. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.